Seja bem-vindo a mais um 30 Minutos de Teologia do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, irmão e irmã, é um prazer participar deste programa 30 Minutos de Teologia. Eu sou Maurício Bulcão e hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão eclesiástica. É um assunto tão importante para a vida da igreja local, mas muitas vezes negligenciado. Portanto, nós, o Seminário Batista Logos, oferecemos esta matéria no nosso curso regular de teologia, a fim de capacitar, de fornecer instrumentos para homens e mulheres que servem ao Senhor, a fim de bem gerir os assuntos administrativos da igreja local. E a nossa matéria, ela tem basicamente 3 eixos. O primeiro é resgatar o nosso entendimento a respeito de eclesiologia, a doutrina do Novo Testamento a respeito da vida da igreja, quem ela é e qual é a sua função, por que ela está aqui no mundo. Nós fazemos uma breve revisão a fim de fornecer, de subsidiar aos alunos informações a respeito da igreja como organismo, o corpo vivo de Cristo, a reunião das pessoas salvas pela graça de Deus em Cristo e que convivem e que mantêm comunhão, vida em comunidade. E também a igreja como organização, ou seja, nós precisamos de um espaço para nos reunir, nós precisamos de uma ordem para que as pessoas participem das celebrações, para que as pessoas também tenham meios de convivência. Nosso primeiro eixo da matéria é fazer a revisão de eclesiologia. A seguir, nós tratamos dos assuntos ministeriais da igreja. Como fazer uma boa gestão para que a igreja organicamente funcione de uma maneira organizada, produtiva, a fim de ser edificada e crescer para a glória do Senhor. E finalmente o nosso terceiro eixo é tratar da igreja como organização. E então fazemos um estudo a respeito de legislação, a respeito de procedimentos, a respeito de obrigações que a igreja tem que cumprir como instituição, como organização social que funciona neste mundo. Bem, sendo o assunto abrangente dessa forma, inicialmente nós pensamos muito a respeito da origem da igreja bíblica, quem ela é e por que ela está neste mundo. Quando você e eu vamos ao Novo Testamento, começando das palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, edificarei a minha igreja. O que é essa igreja? Quem ela é? Ela é composta por que tipo de pessoas? E ela tem exatamente qual função nesse mundo? Precisamos mapear e identificar. A maior parte de nós acreditamos que a igreja começou a agir neste mundo a partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Bem, dado que há uma teoria de que a igreja começou em João o Batista, há uma divergência acadêmica, principiológica a respeito disso. Mas todos concordamos que a igreja existe, que a igreja é um plano de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, um mistério que esteve oculto no passado, mas que em Cristo foi plenamente revelado a nós. A igreja é composta de pessoas novamente nascidas, regeneradas pela fé em Cristo Jesus, obra da graça do Senhor que nos ofereceu salvação, perdão dos pecados, reconciliação, justificação e, portanto, a possibilidade de sermos um corpo, de sermos uma família, de sermos um povo para Deus. De acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, somos então uma nação sacerdotal, povo escolhido por Deus, a fim de proclamar o poder ou as virtudes daquele que nos tirou das trevas em que nós estávamos no pecado, na velha vida, de acordo com Efésios 2, estávamos mortos em delitos e pecados, e por isso trevas, e Deus em Cristo nos chama para a sua maravilhosa luz. Assim, nós identificamos a origem da igreja, as pessoas que a compõem e também a sua finalidade. A finalidade da igreja é glorificar ao Senhor. E aí nós temos uma base fundamental em 2 outros textos bíblicos.
Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E também 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. A igreja existe como corpo vivo de Cristo, de acordo com as Escrituras Sagradas. O nosso Senhor Jesus é o cabeça, nós somos o corpo e cada pessoa, cada indivíduo, um membro deste corpo. Efésios capítulo 4 vai dizer que nós devemos crescer em tudo e sermos edificados até chegarmos à maturidade, à semelhança do nosso Senhor Jesus. E na medida em que fazemos isso, nós cumprimos a missão de Deus nesse mundo, de glorificar ao Senhor, proclamando o nome de Jesus, vivendo e pregando o Evangelho por onde quer que Ele nos conduza e intencionalmente levando a mensagem do Evangelho, anunciando a salvação em Jesus ao mundo inteiro. Bem, a fim de que a igreja consiga cumprir este seu grande alvo, esta sua grande missão, a fim de que ela possa viver para a glória de Deus, você e eu precisamos pensar biblicamente o que Deus requer de nós, o que Deus estabeleceu para nossas vidas, a fim de que possamos cumprir este grande alvo, a fim de que nós possamos viver para a glória do Senhor. Quando nós tratamos da gestão eclesiástica, nós temos que trabalhar tanto que a Bíblia ensina sobre quem somos e o que devemos fazer, quanto também a sabedoria que Deus nos deu em sua graça comum sobre como administrar, como fazer boa gestão, como fazer boa administração dos assuntos ligados a pessoas e, no nosso caso, ao reino de Deus, ao privilégio que Ele nos dá de viver para o louvor da sua glória e de servi-lo. Assim, eu acredito, e nós ensinamos isso no Seminário Batista Logos, que precisamos mapear tanto a gestão de pessoas quanto a gestão de recursos. Nós, você e eu, em Cristo Jesus, temos uma missão: viver para a glória de Deus. Para nós cumprirmos essa missão, nós precisamos basicamente atingir dois grandes objetivos. O primeiro deles é edificar a própria igreja do Senhor, conforme Efésios capítulo 4. E também nós precisamos alcançar as pessoas com o Evangelho. E na medida em que a igreja está edificada em Jesus, ela é impulsionada para alcançar o mundo com o Evangelho. Para que nós possamos cumprir estes dois objetivos, a edificação dos santos, com base em Efésios capítulo 4, e essa edificação é uma obra permanente da vida, ela termina em Cristo Jesus e no plano eterno de Deus. Nós temos um texto preciosíssimo, Romanos capítulo 8, versículo 29, que declara: aqueles que o próprio Senhor, o próprio Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele, o Filho, nosso Senhor Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a obra de edificação é concluída quando a imagem de Cristo estiver plenamente formada em nós. A obra de evangelização, com base na grande comissão, Mateus capítulo 28, verso 19, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o nosso Senhor Jesus nos ensinou na sua vida, no seu ministério e especificamente através dos seus apóstolos. Essa obra termina quando uma multidão estiver reunida diante do trono do Cordeiro. A descrição maravilhosa de Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10, quando pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, a uma só voz vão declarar: a salvação pertence ao Senhor, ao nosso Deus e ao Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. A fim de que nós possamos, então, cumprir esses dois objetivos, a igreja tem que realizar algumas atividades. E no nosso curso nós vamos enfatizar basicamente as 5 atividades que a igreja de Jerusalém desenvolvia no seu princípio. Ou seja, nós temos que ter
uma celebração, um momento de adoração coletiva, um momento em que nós nos encontramos com o Senhor e prestamos adoração, louvor, damos a Ele honras e glória. Nós temos como igreja a atividade de ensino, ou seja, nós nos unimos para meditar juntos na palavra de Deus, para refletir a respeito dela, para entendê-la e aplicar os seus princípios em nossas vidas. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão no corpo, como a igreja de Jerusalém cuidava. Atos 2 fala que eles tinham tudo em comum, ninguém considerava nada propriamente seu, mas eles compartilhavam, inclusive, os seus bens uns com os outros, a fim de que não houvesse entre o povo de Deus nenhum necessitado. A igreja também, além de celebrar, de ensinar e de cuidar das pessoas de dentro, alcançava as pessoas que estavam fora. O texto de Atos 2 diz que a igreja caía na graça de todo o povo. A comunidade, a sociedade, composta por pessoas que ainda estão no mundo, sem iluminação de Deus, sem salvação. Essas pessoas, vendo a vida da igreja, tinham admiração e respeito, e por isso o testemunho da igreja alcançava pessoas. E finalmente, a igreja também tinha uma liderança, feita pelos apóstolos. Então, basicamente, como igreja local, nós devemos celebrar, ensinar, cuidar de pessoas que estão dentro, alcançar pessoas que estão fora e, no meio de tudo isso, liderar. Para que nós possamos, então, cumprir estas atividades, atingindo os nossos dois objetivos, edificação dos santos e também pregação, alcance aos perdidos, para que nós possamos alcançar o nosso grande alvo, viver para a glória de Deus, nós entendemos que temos que manter uma organização. Muito com base no trabalho de Neemias, na obra que Deus fez através dele, na reconstrução dos muros de Jerusalém. E essa organização basicamente trata de gestão de pessoas, como Neemias fez, de colocar cada família de frente da sua própria casa para trabalhar na obra da reconstrução do muro, e também a gestão dos recursos, os recursos materiais, os recursos financeiros, a fim de que eles sejam bem empregados para o cumprimento, então, das nossas atividades, dos nossos objetivos, a fim de atingirmos a nossa missão. Bem, nós estamos pensando na igreja, nestes termos, em organismo e organização. Muitos pensam, se o organismo, corpo vivo de Cristo, igreja, estiver bem, a organização não importa. Outros cuidam tanto da organização, como tendo nela a base principal da vida da igreja, que descuidam do organismo. Na gestão eclesiástica, nós pensamos na integração, no cuidado total da igreja. Tanto o organismo quanto a organização precisam ser bem administrados. E a base disso está especialmente no apóstolo Paulo, quando ele fala a Tito e a Timóteo sobre os cuidados que a igreja deve receber, tanto como organismo quanto como organização. Em 1 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo vai dizer a Timóteo, eu escrevi estas coisas a você, a respeito de ordenação de pastores, presbíteros e diáconos, esperando vê-lo em breve. Mas se eu não for, para que você saiba como se comportar, como você deve andar, como você deve conduzir a tua vida na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E essa igreja do Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. Ou seja, Paulo escreve para que Timóteo saiba como lidar com os assuntos da igreja, como administrar, como estabelecer líderes, como estabelecer princípios sobre estes líderes em relação à sua vida e ao seu trabalho, a obra que eles precisam realizar para a glória do Senhor na igreja local. De igual modo, a carta escrita a Tito, no capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer ao seu companheiro, ao seu cooperador no Evangelho, foi por essa causa que eu te deixei, no caso de Tito em Creta, para que você pusesse em boa ordem todas as coisas e também estabelecesse líderes, presbíteros.
Ou seja, nós temos no Novo Testamento e na Bíblia Sagrada princípios sobre administração, sobre gestão, sobre cuidado. Em relação ao cuidado com o organismo, a ênfase principal está na liderança e também na capacitação espiritual que o próprio Senhor nos dá, a fim de que nós possamos servir mutuamente, a fim de que nós possamos, como corpo bem ajustado e bem integrado, de acordo com a figura de Efésios capítulo 4, crescer em tudo naquele que é o cabeça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ênfase da gestão eclesiástica em relação ao organismo diz respeito a como os líderes devem liderar e como fazer essa liderança no modelo de Jesus, no modelo neotestamentário, e também na identificação de dons espirituais que o próprio Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dá à igreja, a cada membro, para que nós possamos então desempenhar uma função no corpo. Tudo isso pensando na edificação do corpo em amor, no serviço mútuo. Bem, na medida em que nós falhamos nessa gestão eclesiástica do organismo, nós produzimos tantos conflitos, nós sobrepomos muitas vezes ministérios, nós fazemos duplicação de esforços, nós temos uma desgastante atividade de retrabalho e também de administrar frustrações. E ao mesmo tempo, quando falhamos em fazer a gestão eclesiástica no corpo vivo de Cristo, no organismo, nós também estamos suscetíveis a anular o ministério de certas pessoas, a impedir pessoas que desempenhem com plenitude sua função no corpo de Cristo. Por isso é tão importante termos líderes que tenham capacitação espiritual, entendimento bíblico, visão orgânica, para que treinem os santos, capacitem os santos para a obra do ministério, como Paulo ensinou tanto aos Efésios quanto também aos Romanos e aos Coríntios especificamente. Essa gestão deve ser feita com piedade, de uma maneira espiritual, de uma maneira mansa, mas de uma maneira firme, de uma maneira producente. Nós devemos pensar também, mesmo como organismo, em termos de eficiência e eficácia, porque devemos servir com excelência. A nossa maior motivação, o nosso alvo principal é a glória do Senhor. Em relação à organização, que geralmente recebe mais ênfase na gestão eclesiástica, nós também temos muitos assuntos importantes para lidar. Por exemplo, em relação à vida da igreja, no relacionamento com órgãos públicos, há igrejas que não têm registros regularizados, que não têm constituição formada, ou seja, aquela ata na qual se estabelece, na qual nós fazemos um contrato social, a certidão de nascimento da igreja. Claro, uma igreja pode ser igreja bíblica sem ter uma organização? É claro que sim, a organização é humana, mas tanto quanto as leis humanas não interfiram na nossa devoção, na nossa responsabilidade de viver inteiramente para a glória de Deus, quando as leis humanas não conflitam com a palavra de Deus e os seus princípios, meu irmão, minha irmã, nós temos a responsabilidade, o dever, inclusive pelo testemunho, de respeitarmos as leis. Então há muitas igrejas que estão andando à margem da lei. Há muitas igrejas que desconhecem princípios constitucionais sobre liberdades individuais, garantias individuais, também liberdade religiosa, as garantias que nós temos de professar a fé, tanto individual quanto coletivamente. Há muitas igrejas que desconhecem o Código Civil brasileiro, que estabelece como organizações funcionam, e no caso da igreja local, pela nossa legislação, a igreja tem que ser uma pessoa jurídica.
uma associação religiosa de direito privado. E essa associação religiosa, ela possui também garantias dadas pela lei. Ela pode ter imunidade tributária. Muitas igrejas pagam certos impostos, sendo que isso é desnecessário. Pela lei, a igreja possui diversas isenções. E nós tratamos disso, de como organizar a igreja local no seu plano de instituição. E há muitas igrejas que desconhecem legislação específica sobre tributos. Hoje nós temos uma inovação legal que certamente para os próximos tempos nos trará também novas dificuldades. A Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, a maioria das igrejas não estão preparadas para lidar com isso. Nós juntamos dados das pessoas, dados pessoais, dados sensíveis, e hoje nós precisamos ter uma política de gestão destes dados, sob pena de sofrermos sanções legais pesadas em caso de vazamento dos dados ou má gestão, má administração dos mesmos. Precisamos lembrar que nós estamos no mundo caído, e embora sejamos cidadãos dos céus, embora sejamos igreja de Cristo, ainda vivemos neste mundo. E, eventualmente, no meio da plantação de trigo, que é o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, haverá joio. No meio das ovelhas, eventualmente surgem bodes. E pessoas que estão no nosso meio, mas não são dos nossos, vendo vulnerabilidades, vendo que nós não estamos cumprindo de uma maneira rigorosa a legislação no nosso país, podem nos produzir problemas, dificuldades e graves contratempos. Alguns, inclusive, no caso da LGPD, com multas elevadíssimas e cumulativas. Então, no nosso curso de gestão ministerial, nós ensinamos como tratar, como administrar, fazer boa gestão da organização, tanto no plano jurídico, quanto no plano contábil e também num nível macro de administração por competências. Um tipo de administração que guarda princípios também de lógica, princípios científicos de boa administração. E você, irmão, você, irmã, muitas vezes é tentado a pensar que nós não precisamos fazer nada disso, que como igreja basta nós termos o culto, o momento de oração, de leitura da Bíblia, que todas as coisas vão funcionar bem. Aí nós resgatamos algumas questões, inclusive bíblicas, da igreja de Jerusalém. Os irmãos tinham uma grande comunhão, a igreja estava crescendo, eles eram firmes na doutrina dos apóstolos, eles eram dedicados na oração, eles participavam de refeições coletivas, eles se reuniam diariamente. E eventualmente um problema surgiu na igreja, de acordo com a narrativa do texto bíblico, Atos capítulo 6. Nas refeições, as viúvas e os órfãos de língua grega que estavam em Jerusalém não estavam sendo atendidos. Isso provocou um conflito, uma celeuma, a ponto dos apóstolos, que eram os líderes daquela igreja, serem provocados. E os apóstolos disseram: irmãos, vocês precisam nomear pessoas que cuidem deste importante negócio. E por que o negócio era importante? Porque, embora se tratasse de refeição, aquilo poderia produzir uma divisão nas pessoas, podia quebrar a comunhão, podia diminuir a fraternidade, podia fazer com que as pessoas perdessem o foco da glória de Deus e passassem a se concentrar apenas no interesse imediato da refeição. E não é que a refeição não seja importante, você sabe muito bem do que nós estamos tratando, é fundamental para a manutenção da vida. Mas os apóstolos então julgaram: nós não podemos interromper o nosso ministério de pregação, de ensino e de dedicação na oração para cuidar de mesas. E nós estamos falando naquela altura, naquela época, de uma igreja com mais de 5.000 pessoas. Então, não pense em refeição no padrão que eventualmente você e eu fazemos na nossa casa, ou num programa da igreja local, em que num domingo nós fazemos um evento especial para todos almoçarmos. Bom, aquilo acontecia na igreja de Jerusalém diariamente.
Então pensa na logística toda. Eles precisavam ter suprimentos, esses suprimentos estavam guardados nas casas, as pessoas preparavam individualmente refeições e distribuíam entre si. Então, os apóstolos foram provocados porque algumas pessoas não estavam sendo alimentadas, não estavam recebendo. Deveria haver pessoas sábias, espirituais, prudentes e trabalhadoras que organizassem, que fizessem a boa gestão de tudo isso. E por isso foram instituídos os diáconos. Muito bem, quando você e eu pensamos nesse problema e o comparamos com a igreja local atual, contemporânea, sim, nós temos o grande desafio também de administrar diversos assuntos burocráticos que podem interferir na vida da igreja local, no organismo, no corpo vivo, que podem causar bloqueios de comunhão, que podem fazer com que nós tenhamos sofrimento que pode ser evitado. É claro que Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta que todos os que queremos viver piedosamente vamos ser perseguidos, vamos ter um grau de sofrimento. O nosso Senhor Jesus disse isso de uma maneira aberta. Eu tenho dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Saibam que no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, há um grau de sofrimento inevitável, que é inerente à nossa existência humana e também à nossa militância cristã, a prática da nossa fé, o fato de nós sermos cidadãos do reino de Deus, embaixadores deste reino, neste mundo caído. Mas há tantos problemas que são evitáveis, há tanto sofrimento causado por desorganização, por desordem, por desídia nossa. Então nós queremos fornecer, irmão e irmã, oportunidade de conhecimento, ferramentas, instrução bíblica e técnica, para que a gestão da igreja local seja feita para a glória do Senhor, com excelência e produza para a igreja saúde, crescimento, edificação em amor. Vem conosco, você está convidado a participar e a nossa oração é para que você, meu irmão, você, minha irmã, que tem competência espiritual, que tem vocação, que tem dom para servir na administração, faça isso com amor, faça isso com alegria, faça isso com zelo, com dedicação, a fim de que a igreja, o corpo vivo de Cristo, cresça e seja edificado, alcançando o mundo com o evangelho para a glória do nosso Deus. Fica na paz, Deus te abençoe. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um 30 Minutos de Teologia, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.